Olá, esta é a leitura do livro A Obra de Deus, de Watchman Nee. Prefácio. Certa vez perguntaram a Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? João 6:28. E isso demonstra pelo menos dois graves erros que também permeiam o nosso tempo. Primeiro, Deus não tem várias obras, mas apenas uma obra. Segundo, o homem, por si só, não pode fazer a obra de Deus. Neste pequeno livro, Watchman Nee mostra habilidosamente que Deus tem sua obra e que essa não é a obra exclusiva de alguém, tampouco é a obra de determinado ministério, missão ou grupo. É a obra do próprio Deus. Afinal, assim como no princípio Deus criou os céus e a terra e ninguém, a não ser Ele mesmo, poderia realizar essa obra da criação, hoje Ele também tem sua obra, que não pode ser feita por ninguém, a não ser por Ele mesmo. Quanto mais cedo aprendermos isso, diz o autor, melhor, porque as obras, as ideias, os métodos, o zelo, os esforços e as atividades incansáveis do homem não têm qualquer lugar no que Deus está fazendo hoje. No entanto, por outro lado, o autor deixa claro que Deus quer nos ganhar, a fim de sermos seus cooperadores em sua obra. O que então é a obra de Deus? Quanto do que é feito hoje para Deus ou em seu nome pode ser genuinamente reconhecido como obra de Deus? Este é um importante assunto que Watchman Nee responde para aqueles que buscam, de fato, fazer a vontade de Deus e não sua própria vontade. Para aqueles que querem levar a obra de Deus a sério e não se envergonharem diante dele naquele dia. A primeira edição em português deste pequeno livro foi publicada em abril de 2000, a segunda edição em agosto de 2005 e agora em julho de 2015 temos o privilégio de publicar sua terceira edição, revista e atualizada segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa e complementada com o capítulo 10, O Chamado de Deus, extraído do livro A Direção de Deus para o Homem, do mesmo autor, publicado por esta editora. Ao Senhor, para quem vivemos e labutamos, confiamos esta edição e oramos para que Ele a use para abrir os olhos de seus filhos e nos transforme em seus colaboradores. Capítulo 1. O que é a obra de Deus? Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, de 12 a 14. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele. 2 Coríntios 6, 1. Deus tem sua obra. Essa não é a sua nem a minha obra. Tampouco é a obra desta missão ou daquele grupo. É a obra do próprio Deus. Gênesis 1 nos diz que Deus trabalhou e depois descansou. No início, Deus criou a luz, os seres vivos, o homem e assim por diante. Ninguém, a não ser Ele, poderia realizar essa obra da criação. E hoje Ele também tem sua obra, que não é a obra de homem algum e que homem algum pode fazer. A obra de Deus não pode ser feita por ninguém, a não ser pelo próprio Deus. Quanto mais cedo aprendermos isso, melhor, porque as obras, as ideias, os métodos, o zelo, a seriedade, os esforços e as atividades incansáveis do homem não têm qualquer lugar no que Deus está fazendo. O homem não pode ter mais parte na obra de Deus hoje do que poderia ter nos tempos remotos da criação. Aos Filipenses, Paulo diz: prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. O Senhor Jesus tem um propósito especial e específico ao nos alcançar. E é esse propósito específico que desejamos alcançar. Ele tem um propósito, e esse propósito é que Ele nos ganhe, a fim de sermos cooperadores, co-obreiros com Ele. Entretanto, ainda é verdade que não podemos fazer a obra de Deus, visto que toda ela é absoluta e totalmente dele. No entanto, nós somos seus co-obreiros, de modo que, por um lado, devemos reconhecer que não podemos tocar, nem mesmo com o dedo mínimo, a obra de Deus,
e por outro, somos chamados para ser co-obreiros com Ele. E foi com este fim que Ele nos alcançou. O Senhor tem um propósito definido na salvação, e um propósito claro e específico ao nos salvar, que é nos ter como seus co-obreiros. O que então é a obra de Deus? Efésios nos mostra isso de forma mais clara que qualquer outro livro no Novo Testamento. O capítulo 1 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Verso 4. No capítulo 2 lemos: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 7. Lemos também no primeiro capítulo: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Verso 9. Em todas as reuniões da igreja, frequentemente há aqueles que se levantam e falam de acordo com sua própria mente. Eles não estão falando no espírito, mas estão fora do tom. O que dizem é de pouco ou nenhum valor, mas na criação de Deus, conforme Ele determinou, não existe nada fora do tom. Tudo é para o Filho, tudo vem de Cristo e para Cristo. Nada está fora dele, pois Deus incluiu tudo em Cristo. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1:16. Tudo está em perfeita harmonia no plano de Deus. E Deus vai levar tudo em sua criação a este nível e a este lugar de perfeita harmonia. Nesse sentido, não podemos fazer nada. Deus está fazendo tudo e tudo Ele fará. Quem é o co-obreiro de Deus? O co-obreiro de Deus é a igreja. Em 2 versículos de Efésios, citados anteriormente, temos um vislumbre das duas eternidades. 1. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. 2. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E o nome do vaso por meio do qual isso é feito é o corpo de Cristo, que é o recipiente de Cristo. Quem é então um co-obreiro de Deus? Bem, não é alguém que deseja trabalhar para Deus, alguém que vê uma necessidade e deseja atendê-la. Não é nem mesmo alguém que conduz pessoas à salvação. Antes, é aquele que faz o que Deus lhe designou em seu eterno propósito, e ele faz apenas isso. Se enxergarmos realmente aquilo para o que fomos conquistados por Cristo Jesus, todos os nossos labores, todas as nossas obras formais para Ele serão esmagados e feitos em pedaços. O alvo e objetivo de Deus em tudo é revelar seu Filho, manifestar seu Filho, mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Este é seu eterno propósito. Este é o objetivo que você tem na obra que está fazendo agora? Se for menos do que isso, então você não é um co-obreiro, um cooperador com Deus. Você pode perguntar: como saberei se estou trabalhando junto com Deus? Isso pode ser facilmente respondido. Você está satisfeito com o que está fazendo? Se você não satisfaz o coração de Deus, você mesmo não poderá se sentir satisfeito. Não se trata de comparar sua obra com a de qualquer outro. A questão é se tudo o que você realiza é bom, isto é, bom aos olhos de Deus, aceitável a Ele ou que procede dele e é alinhado com seu eterno propósito. Paulo declara: prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Não precisamos olhar ao redor e criticar os outros, desejando saber se é possível que todo o resto esteja errado e nós, poucos, estejamos certos. Isso não tem qualquer valor e é prejudicial. Não se incomode com os outros. Asseguremo-nos de nós mesmos estarmos prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é a igreja? Quando começamos a procurar aqui na Terra por alguma coisa, uma igreja, um testemunho, um movimento, uma doutrina, uma coisa exterior visível e tangível, descobrimos que ela se torna imediatamente mais outro cristianismo técnico. É apenas uma coisa terrena, morta e sem utilidade. O corpo de Cristo, entretanto, é vivo e espiritual.
mas quando está morto, torna-se imediatamente apenas uma coisa. Devemos ser simplesmente um grão de trigo que cai na terra e morre e produz muito fruto. Isso é seguidamente repetido através das eras. É um assunto sempre e para sempre celestial. Nunca existe o toque da terra nele. A igreja não é uma coleção de judeus, gentios, brasileiros, americanos, chineses e outros. Por acaso não está escrito em Colossenses: e vos revestistes do novo homem, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos? Capítulo 3, verso 11. Muitos acham que o que nos permitirá cruzar os portões do céu é ter um pedaço de Cristo em nós. Esse é um conceito horrível, porque na entrada do céu está a cruz, e nesta cruz você e eu e todos os outros seres humanos fomos crucificados. Todo judeu, grego, brasileiro, americano, chinês e qualquer outro foi pregado naquela cruz e nunca chegará ao céu. Somente o que entra é Cristo, nada de nós jamais entrará. Isso é a igreja. Qualquer coisa em nós e sobre nós que seja Cristo ou de Cristo é a igreja. Tudo o que em nós teve origem em nós, qualquer coisa que não seja o próprio Cristo em nós, não é a igreja e nunca entrará no céu. Pelo contrário, será destruído. Aquilo em nós que é a vida sem mistura de Cristo é o que Deus eternamente reconhecerá, e é com isso que Ele contará para trabalhar. E somente esse elemento é que poderá trabalhar junto com Deus. Capítulo 2. A obra de Deus nesta dispensação. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, 7 e de 11 a 16. Vamos considerar agora o seguinte assunto: o que é a obra de Deus nesta dispensação? Encontramos a resposta na passagem de Efésios citada acima. A obra de Deus nesta dispensação é formar o corpo de Cristo. E a obra da igreja é exatamente a mesma, isto é, formar o corpo de Cristo. Todo o corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nenhuma missão, escola bíblica, grupo evangelístico ou coisa semelhante jamais pode tomar o lugar ou fazer a obra da igreja. Para o aperfeiçoamento dos santos. A típica igreja de hoje está preocupada principalmente com a salvação de almas, mas no Novo Testamento, como em Efésios, não vemos isso. Cristo deu alguns para serem apóstolos, alguns para serem profetas, outros para serem evangelistas e outros para pastores e mestres. Por quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. A principal preocupação da igreja hoje parece ser salvar os homens do inferno, da punição, da dor e da perda. Isso é bom, mas não é o propósito de Deus para a igreja, não é sua obra para a igreja. A tarefa que ele designou para a igreja é o aperfeiçoamento dos santos, porque a obra de Deus e da igreja é a formação e edificação do corpo. É-nos dito que, tendo em vista a encarnação do Senhor Jesus, Deus formou um corpo para ele, Cristo. Mesmo assim, o Senhor Deus está também preparando um corpo para ele hoje. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres
são dados à igreja para edificarem o corpo, isto é, eles, como membros do corpo, são para a edificação do corpo. Os membros do corpo são para o corpo, os dons para a igreja, que são membros do corpo, são para o corpo. O corpo é para edificar o corpo. Não doutrina, mas vida. Pode a obra de Deus estar fora da igreja em alguma missão, grupo evangelístico ou qualquer outro órgão? Nunca. Porque tem de ser a própria igreja, o corpo, que faz a obra do corpo. Isso decide as considerações sobre obreiros ou missões independentes, grandes ou pequenas, notavelmente organizadas ou motivadas pela fé. Se estão separados do corpo, estão separadas da ordem de Deus. Deus, em sua soberania, pode usar tais obreiros, obras ou missões, mas isso não prova que estejam de acordo com a ordem de Deus. Isso não é um princípio ou doutrina, mas é uma questão de vida. Se você tiver revelação em relação a isso, então, no momento em que fizer a menor coisa individualista e não relacionada ao corpo, você sentirá e saberá que está errado, mesmo sendo uma coisa pequena. Não existe absolutamente qualquer lugar para a independência ou individualismo, pois isto é o ego, isto é você, não é Cristo. Você entende isso como doutrina? Se você não tem consciência do corpo, então seu entendimento está na esfera mental e não lhe vem por revelação. Se for assim, é algo que você recebeu de fora, não é algo que veio do interior. Não é espontâneo e não é vida para você. Pelo contrário, é algo em sua mente e não uma revelação. Caso contrário, você teria consciência do corpo. Se é algo que você pode jogar fora, de que pode livrar-se ou pôr de lado, então você não tem revelação sobre o corpo. Se você está realmente no corpo como uma experiência resultante de revelação, não tem como se livrar dele. Você não tem outro caminho, não existe outra escolha, só existe um caminho para você. Se você não seguir este caminho, não existe outro caminho para você, simplesmente porque você viu o corpo por revelação. Se for revelação, será algo interior no seu espírito e não algo exterior em sua mente. Fora da igreja, que é o corpo de Cristo, não há possibilidade de trabalhar para Deus. Se você for a um lugar onde existe uma igreja verdadeira, isto é, uma expressão do corpo de Cristo, que é realmente sua igreja, você não pode trabalhar separado dela, isto é, não relacionado com ela. Não abrigue a ideia de que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são os únicos obreiros que Deus estabeleceu no corpo e para o corpo. Realmente, não são os únicos. Cada membro do corpo é designado por Deus para trabalhar para ele e para o corpo, para a edificação do corpo. Não é que alguns são obreiros e outros são simplesmente membros do corpo. Todos são obreiros. O corpo de Cristo deve edificar a si mesmo. Tudo deve vir do corpo e tudo deve ser para o corpo. Não estamos aqui para estabelecer algo, para estabelecer uma coisa, para sermos um modelo de culto, para representar um novo movimento. Estamos aqui para representar uma expressão da vida de Cristo em seu corpo. Em nossa cidade, o que quer que seja do Senhor, quem quer que seja do Senhor, qualquer coisa e qualquer um que represente uma medida da vida de Cristo, nós os consideramos como pertencendo a nós. Eles são partes de nós, quer percebam ou reconheçam isso, quer não, e nós somos parte deles. Se não for algo vivo, não é a igreja. Uma coisa morta não pode ser seu corpo. Geralmente, o que mantém unida uma missão ou obra é um conjunto de doutrinas. Algumas especiais ou o próprio fundador, que pode ter sido um homem piedoso. Que o Senhor nos livre disso, pois tudo isso é morto. O Espírito Santo não pode apoiar tal coisa ou ministrar a ela, pois é uma coisa, e o Espírito Santo só pode usar um organismo vivo, o corpo, a igreja. Toda obra deve sair da igreja, e toda obra deve ser para a igreja, para a sua edificação.
como um corpo. O alvo de tudo o que mencionamos é encontrado em Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso nunca poderá ser realizado individualmente. Só pode ser realizado e alcançado como um corpo. Portanto, peçamos a Deus para tratar conosco e cortar todo o individualismo, todo o pensamento próprio, toda a decisão própria e toda a ação e movimento individualistas. Nossa vida inteira deve ser vivida no corpo. Peçamos ao Senhor para nos ensinar como viver no corpo. A vida do corpo não é algo que possamos estudar, mas é algo muitíssimo natural e espontâneo se estamos no corpo por revelação. Capítulo 3. Revelação do propósito eterno de Deus. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Gênesis 18:17. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos. Gênesis 37, 5 e 9. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Gênesis 49, 1. Segundo tudo o que eu, Deus, te mostrar a Moisés, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Êxodo 25, 9. Deus ensina aos mansos o seu caminho. A intimidade do Senhor é para com os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 25, 9 e 14. Porque jamais deixei, Paulo, de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atos 20, 27. Porém, em nada considero, Paulo, a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim, Paulo, confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Efésios 3, versos 2, 3 e 7. O propósito eterno de Deus nunca pode ser entendido ou alcançado pela mente. Ele precisa ser revelado. Todo o serviço para Deus começa com consagração ou é baseado na entrega. Mas tal consagração ou entrega só vem por meio da revelação. Na verdade, a obra de Deus, não nossa obra, mas a obra de Deus através de nós, só começa quando há revelação. Exteriormente é a visão celestial, interiormente é a revelação. Deus não quer que façamos uma espécie de trabalho genérico ou uma miscelânea de obras para Ele. Deus deseja que conheçamos todo o seu plano e trabalhemos com Ele em direção a um plano e propósito claros, pois não somos apenas seus servos, mas também seus amigos. João 15, 15. Toda entrega e consagração é valiosa, mas, falando francamente, só depois da revelação é que a entrega e a consagração podem ser de muito valor, pois somente assim podem ser completas. Nossa entrega antes dessa revelação só tem em vista a salvação. Ele me comprou com seu sangue. Seu amor por mim é indescritível. Por isso, devo dar a mim mesmo a Ele. Eu devo dar a mim mesmo e tudo o que tenho por causa do seu amor e graça salvadora. Mas, depois da revelação, isso é totalmente diferente. Quando vemos o eterno propósito de Deus, faz-se necessária uma tremenda entrega de nós mesmos para esse propósito, com uma entrega que nunca antes sonhamos, algo mais profundo e absoluto. Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. Atos 26, 19. Ele podia passar por qualquer coisa e suportar tudo por causa da visão celestial. José foi uma prefiguração perfeita do povo de Deus, reunindo em si mesmo todos aqueles que foram antes dele. Mas a crise veio para José quando ele teve seus sonhos.
Isso foi sua revelação, na qual viu o propósito de Deus e sua própria parte nele. Isso foi o início da obra de Deus por meio dele. Moisés teve de subir ao cume do monte a fim de receber o padrão para a vida do povo de Deus, os 10 mandamentos e toda a lei de Deus. Mais tarde, ele precisou obter o modelo do tabernáculo. Vês que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus 8, 5. A parte mais insignificante da obra que fazemos para Deus, temos de fazê-la segundo o modelo a nós mostrado no monte, isto é, de acordo com a revelação que Deus nos deu do seu propósito e plano eternos. Porém, a revelação que José, Moisés e outros tiveram foi individual, mas hoje não é assim. Hoje a revelação é para a igreja. Não é uma revelação diferente para cada indivíduo, mas a mesma revelação é dada para a igreja inteira. A obra espiritual tem como base a revelação. Toda obra espiritual para Deus surge da revelação. À parte da revelação do propósito eterno de Deus, não pode haver verdadeira obra espiritual. Pode haver obra para Deus espalhada e misturada, o que é abençoada por Ele, mas não pode ser verdadeiramente chamada obra espiritual ou trabalho conjunto com Ele, a menos que surja da revelação quanto ao propósito eterno de Deus. Deve ser revelação e não apenas compreensão mental. Entender e ver intelectualmente é de nenhum valor. É preciso ser ver em seu espírito, ver qual é a esfera e limite da operação de Deus. Somente a revelação pode tratar tanto com a obra como com o obreiro. Essa luz do céu nos esmaga e faz em pedaços a nós e a nossa obra. Se for mera doutrina ou ensino, ela nos deixará depois de algum tempo. Ela se vai, se evapora, por assim dizer. Mas se for luz ou revelação, ela é a nossa vida e não poderemos nos livrar dela. Um dia o Senhor Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. João 6,54 e de 56 a 57. Muitos ficaram escandalizados com isso e o deixaram, mas os discípulos, quando lhes perguntou se eles também o queriam deixar, responderam: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Verso 68. Quando vemos a luz, ela se torna nossa vida e não temos mais alternativa. Não temos outro caminho, pois é nossa própria vida. Se não pudermos seguir aquele caminho, morremos. Mas graças ao Senhor não é algo que tenhamos de lembrar ou tentar recordar. Se vimos, vimos e sempre veremos. Nunca nos deixa. Descobrimos que o corpo responde a tudo, é nossa própria vida. Não podemos viver fora do corpo. A quem foi revelado? Cada item espiritual que possuímos chegou a nós através da revelação. Ele chega a nós nesta ordem: 1. Luz. 2. Revelação. 3. Vida, isto é, a vida de Deus. 4. Todas as suas riquezas, tudo o que Ele é. Se Deus quiser fazer uma coisa nova, algo especial em Xangai, na China ou em qualquer outro lugar no mundo, Ele lhe revelará isso ou esconderá de você? Quantos existem em Xangai nos quais ele pode confiar caso decida fazer algo ali? Tenhamos clareza de que é somente aos seus amigos mais íntimos e queridos que o Senhor revelará seus segredos e planos. Isso deveria ser algo para todos nós considerarmos solenemente. Capítulo 4. A vida edifica. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 7, 11
3. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, de 7 a 11. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14, de 4 a 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, de 5 a 6. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 2 Coríntios 4, 1 e de 7 a 12. Se não virmos o propósito eterno de Deus, nunca veremos qual é a obra de Deus. A obra inteira de Deus deve ser feita na igreja e através dela. Tal obra tem como alvo formar e edificar o corpo de Cristo. Essa obra deve ser feita por todo o corpo e não apenas por indivíduos ou missões isoladas ou por atuações independentes da igreja. Tal obra da igreja deve vir inteiramente de Deus e ser para seu Filho. Para sermos co-obreiros com Deus, devemos ter revelação. Caso contrário, não estaremos trabalhando em e para seu propósito eterno. O início de toda a obra para Deus é uma entrega e oferta de nós mesmos, que acontece como resultado da revelação. A razão pela qual é necessário que se tenha revelação é porque a luz de Deus mata tudo o que não vem dele, tudo o que vem do homem. Quando a revelação chega, descobrimos que não há alternativa nem outro caminho para seguir. Ou seguimos este caminho, ou morremos. Duas formas de edificar o corpo. Como podemos ser co-obreiros com Deus e edificar o corpo? Se nossa obra é apenas salvar pessoas, o obreiro que estiver fazendo isso vai dar a impressão de estar realizando algo importante. Em certo sentido, vai parecer que é uma obra para o homem. Mas, se nossa obra tem como propósito edificar o corpo, então o homem está completamente cortado, porque o corpo é Cristo. Tudo é para Cristo e, portanto, nada do homem pode entrar. Em 1 Coríntios 12, temos o registro dos muitos dons do Espírito, e Paulo enfatiza tanto as palavras quanto os atos. Mas em 2 Coríntios 4, só temos atos. Existem duas formas diferentes de edificar a igreja. Na verdade, qual é o valor desses dons do Espírito na edificação da igreja? O que é esse valor comparado ao valor da vida no Espírito? Paulo, em 2 Coríntios, capítulos 3 a 10, enfatiza o que é o ministério da nova aliança. Esse ministério não está nos dons, mas na suprema grandeza do tesouro contido no vaso de barro, isto é, Cristo dentro dele. Em 2 Coríntios lemos:
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Capítulo 4, verso 10 e 12. Isso é totalmente diferente de Romanos 6, pois a ideia aqui é da contínua operação da morte. A morte de Cristo opera e continua operando dia a dia em nós, resultando na vida que flui para os outros. Assim, a igreja é edificada. Assim também temos duas maneiras pelas quais a igreja é edificada. A. Em 1 Coríntios 12, pelos dons do Espírito, e B. Em 2 Coríntios 4, pela operação da morte em nós, para que a vida possa operar nos outros. Qual das duas mais tem edificado você? Sua vida interior tem sido edificada mais pelos dons do Espírito ou por aqueles que você sabe que conhecem a aplicação da cruz na vida interior e levam sempre neles o morrer de Jesus para que a vida dele seja manifestada? Isso é carregar a cruz. Que a morte nunca cesse de operar em você e em mim, para que também a vida nunca cesse de fluir para os outros. Vemos pessoas ricas no uso dos dons, dom de cura, dom de expulsar demônios, dom de eloquência ou de falar em línguas, e pensamos em quão ricas, abençoadas e usadas por Deus são tais pessoas. Mas isso é realmente assim? Estes são os dons da meninice. Eles são para o estágio de bebê, útil e necessário para aquele período, mas devemos crescer. O que realmente edifica e mais ajuda não são os dons ou eloquência daqueles que os possuem, mas a vida daqueles que conhecem profundamente a cruz, que conhecem no íntimo e diariamente e com os quais entramos em contato. Tome, por exemplo, um grupo de cristãos recém-salvos. Nos primeiros anos, o Senhor pode lhes conceder dons para que fiquem maravilhados com seu poder e glória e para fortalecer sua fraca fé. Mas, uma vez que ela esteja suficientemente forte, ele removerá os dons e trará a cruz. Existem graves perigos associados com os dons, e o maior deles é o orgulho espiritual. Alguém pode se levantar no espírito, isto é, o espírito derramado, e pronunciar umas poucas frases maravilhosas que ninguém mais pode pronunciar. Então ele pensa, sou mesmo importante. Todavia, sua vida interior pode ser infantil comparada com outro crente que não tem os dons, mas conhece profundamente a cruz. Deus concede soberanamente os dons a alguém para que possa servir como seu porta-voz por algum tempo, pois neste período nada mais será entendido porque é bebê e ele não tem como encontrar-nos em outro nível qualquer. Na verdade, ele usará qualquer boca, até mesmo a de um jumento, mas este é um ministério limitado do tipo jardim de infância e é propenso à vaidade. O que Deus realmente quer e está guardando e trabalhando para obter somos nós, os vasos, nos quais as palavras dadas por Ele para as expressarmos sejam tomadas por seu Espírito e entretecidas no mais íntimo do nosso ser, pela cruz, até se tornarem nossa vida. Somente então nosso ministério será de vida, vida que flui sempre da morte, que opera em nós continuamente. Sendo assim, todos os que confiam nos dons são tolos, porque esses dons não mudam o homem interior. Uma igreja que procura se edificar por meio dos dons sempre acabará sendo uma igreja carnal, porque esta não é a forma de Deus para edificar a igreja, a não ser no estágio da tenra infância. Seu método é vida. O método de Deus é vida e por meio da vida. Muitas vezes vamos a uma reunião e certo irmão sem cultura e iletrado ora ou se levanta e diz algumas palavras. O que ele diz talvez não seja tão significativo. Entretanto, você se sente abençoado no mais íntimo do seu ser. Um abismo chama outro abismo. Salmos 42, 7. O que aconteceu é que você tocou a vida e assim foi edificado, fortalecido e ajudado. Aquele irmão ministrou vida a você. Os cristãos que estão inteiros ou intactos nunca podem ministrar vida,
pois apenas os que foram quebrados podem ministrá-la. Somente através do quebrantamento deles é que a vida pode manifestar-se. Esse é o método perfeito de Deus. Que o Senhor derrube todo aquele que é orgulhoso, que Ele nos quebre e nos quebre de novo, que Ele trate com toda a nossa vida natural, que a cruz seja aplicada drástica e profundamente, a fim de que a vida seja ministrada aos necessitados do Senhor. Capítulo 5. O quebrantamento libera a vida. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. 1 Coríntios 13, 8. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, 15b a 16. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 7 e 17 a 18. Existem duas maneiras de servir o corpo. Uma, através do dom, é objetiva, e a outra, através da cruz, trabalhada, lavrada interiormente pelo Espírito, é subjetiva. Em algumas igrejas locais, Deus precisa usar uma dessas maneiras, e em outras igrejas locais, Ele pode usar a outra. O dom espiritual pode ser chamado de empréstimo divino. O Senhor empresta-lhe seu próprio poder e dons. Isso é algo realmente fora de você, separado de você. Tomemos Sansão como exemplo. Ele podia fazer muitas coisas incomuns, bem singulares e diferentes de todas as outras. Todavia, o homem mesmo não era de modo algum incomum aos olhos do Senhor. Deus simplesmente empresta seu poder a pessoas comuns por algum tempo, porque ele tem uma necessidade especial. Mas isso não significa que o indivíduo é uma pessoa de santidade ou de valor espiritual especial. Na verdade, mais tarde ele pode até dar provas de ser o contrário disso. Não fazer, mas ser. Hoje, a igreja organizada enfatiza o que a pessoa diz e o que faz, mas presta pouca atenção àquilo que a pessoa é. Muitos obreiros jovens desejam ardentemente falar com poder e eloquência. Anseiam falar de forma brilhante, a fim de mover e ajudar as pessoas. Eles falham em reconhecer que este não é o ponto vital. A questão vital é quem e o que você é. O que tem valor, a questão de superior importância, não é que você tenha recebido um dom e por isso seja capaz de falar, mas sim que você conhece o Senhor e por isso pode falar. Não reunimos um grupo de jovens obreiros visando ensinar doutrinas e até mesmo a Bíblia a eles, ou para ensinar-lhes a pregar o Evangelho, ou a buscar dons e mesmo o poder, mas para ajudá-los a ser melhores homens e mulheres, para aprender a cruz. Existem muitos lugares aos quais eles poderão ir em busca dos dons ou para aprender a pregar, mas não onde possam aprender a cruz. Se a esperança deles é adquirir mais conhecimento e dons a fim de ajudar os outros, então aqui não é o lugar. Os dons são necessários? Sim, eles são até certo ponto. Todavia, não devem continuar além do ponto em que o Senhor busca interrompê-los para trazer a operação da cruz, o quebrantamento, o enfraquecimento e o conhecimento do Senhor. Nesse sentido, não precisamos de expressões sobrenaturais. Pelo fato de a boca falar do que está cheio o coração e porque Cristo foi trabalhado interiormente pelo Espírito Santo que habita em mim, é que posso expressar a sua vida interior. Podemos dizer hoje exatamente a mesma coisa que dissemos 10 ou 15 anos atrás, mas será algo totalmente diferente. Sim, eu conhecia e cria nestas coisas, mas agora elas foram interiormente trabalhadas no meu próprio ser. Sou eu, isto é, Cristo em mim.
O quebrantamento produz o ministério. Isaac representa aquele que tinha tudo por meio dos dons. Observe que tudo o que ele recebeu veio do seu pai. Era algo objetivo para ele, algo fora dele. Até mesmo quando abençoou seus filhos, ele ficou bastante confuso, pois estava quase cego e confundiu os rapazes. Não foi assim com Jacó, pois ele foi quebrado e realmente despedaçado pelo Senhor. E o Espírito de Deus trabalhou interiormente a própria vida de Deus nele, até que ele disse: "A tua salvação espero, ó Senhor." Gênesis 49:18. Quando abençoou seus filhos, ou melhor, os filhos de José, Jacó sabia exatamente o que estava fazendo. Ele o fez com inteligência. Ele disse: "Eu sei, meu filho, eu o sei." Capítulo 48, verso 19. Jacó tinha luz, tinha revelação, porque havia sido quebrado. Muitos perguntam: por que muitos servos bastante usados por Deus falham ou terminam sendo colocados de lado, isto é, não são mais usados por Ele? Quem pode dizer que Deus já os havia usado? E se Ele usou, foi apenas concedendo os dons. Deus, em seu direito soberano, escolheu alguém para lhe conceder um dom temporário, para ser usado por ele durante algum tempo, porque o homem não era interiormente digno de qualquer outro ministério. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. O Senhor nos conduz através de provas de fogo, as quais não poderíamos suportar, nem por elas passar. Situações em que não seríamos vitoriosos e nas quais seríamos liquidados. Todavia, é exatamente aí que descobrimos que aquilo que é precioso em nosso interior funciona. Por causa daquilo que é precioso dentro do vaso, por causa da vida de Cristo no interior, nós seguimos até o fim. Somos vitoriosos onde não poderíamos ser. Levamos no corpo o morrer de Jesus e, consequentemente, a vida de Jesus se torna manifesta. Você só pode ajudar as pessoas na proporção em que você mesmo tenha sofrido. Quanto maior o preço pago, mais você pode ajudar os outros. Quanto menor o preço, menos você pode ajudar os outros. À medida que você passa por provas de fogo, testes, aflições, perseguições e conflitos, e à medida que permite ao Espírito Santo operar o morrer de Jesus em você, a vida de Cristo fluirá para os outros. Capítulo 6. O ministério profético. Quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, 4. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 1 Coríntios 12, de 28 a 31 e Efésios 4, 11. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Atos 13, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, de 1 a 4. Com relação aos dons, Deus enfatiza mais fortemente os dons de expressão, tais como profecia e ensino, do que os dons de ação, como curas e milagres. Como o apóstolo disse pelo Espírito, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.
Existem dois tipos de dom para a igreja: os dons de fatos, como milagres, curas e línguas, e os dons de pessoas para ministrar, como profetas, os pastores e mestres e os evangelistas. Esses dons de pessoas têm relação com o ministério da palavra de Deus. Os dons de cura e milagres não nos dão mais da vida de Cristo interiormente. Eles atestam a palavra de Deus e isso é tudo. Relacionam-se com questões exteriores e não interiores. O ministério da palavra de Deus, entretanto, pelo dom de profetas, mestres e outros, edifica a vida espiritual interior da igreja. Profetas e mestres. Creio que o Senhor deseja que examinemos particularmente os ministérios de profeta e mestre. No Antigo Testamento vemos dois tipos de profeta: os que predisseram acontecimentos futuros, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e outros, como Elias e Eliseu, cuja maior parte da obra não foi revelar acontecimentos futuros, mas explicar os de seu tempo. Eles deviam expressar qual era o pensamento de Deus em seus atos naquele tempo, por que estava fazendo e o que estava fazendo. Eles deviam explicar as ações de Deus, por assim dizer, e, à luz do que Deus estava fazendo e do que estava em sua mente, deviam exortar o povo. João Batista foi o mais proeminente desses profetas no Novo Testamento. Como outros antes dele, João expressou a mente atual de Deus. Desse modo, os profetas tinham um lugar distinto, ninguém poderia ser mais importante do que eles. Os mestres, por sua vez, tomam a palavra de Deus e a colocam diante do povo, explicando-a. Eles nunca são mencionados sozinhos, geralmente são acompanhados pelos profetas ou pastores. Deus não designou os homens para serem apenas mestres. Deus não quer nenhuma doutrina ou ensinamento que tenha apenas valor acadêmico e não valor espiritual. Sim, ele tem usado alguns como mestres, mas este é um ministério limitado, pois visa apenas a dar entendimento e luz na palavra e ser capaz de passar isso claramente aos outros, partindo a palavra em pedaços ou juntando suas partes num todo. Tudo isso é objetivo. É um entendimento que veio do exterior, da palavra, e não a luz que veio de um conhecimento real de Deus e de andar com Ele. Esse entendimento da Bíblia e a transmissão dele conduz a muitas dificuldades mentais e a um estado incessante visando a solução delas. Isso, porém, não é vida. Mas haverá um dia em que o Senhor tomará você e lhe mostrará que o verdadeiro problema não é a Bíblia, mas você mesmo, que tudo o que você pesquisou e achou foi exterior, mental, sem valor, na esfera do conhecimento e não na esfera da vida. Ministério profético. Para que você seja um profeta, 3 coisas são necessárias e indispensáveis. 1. A preparação como vaso. O Espírito quebrando você, tratando você, aplicando a cruz, levando-o à morte e operando dentro de você a vida de Cristo. Em outras palavras, uma história secreta com Deus. 2. Um encargo interior, dado por Deus, um pensamento que se torna um encargo. 3. Condições para expressar tal encargo, expressão para aquele pensamento. Uma interpretação e expressão nítidas dele. Existe o dom de profecia, que pode se manifestar por meio de línguas ou declarações sobrenaturais, sob o Espírito derramado, mas isso é uma forma temporária de Deus agir quando não há ninguém com profundidade, história e maturidade espirituais a quem possa usar como vaso inteligente para a edificação da igreja. Capítulo 7. Ministrar em vida. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados,
perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4, de 1 a 2, de 7 a 12 e 16. A segunda carta aos Coríntios é um livro muito importante, pois nos fala como deve ser a pessoa que serve a Deus. Por exemplo, os capítulos 8 e 9 nos falam, entre outras coisas, qual deve ser a atitude do servo do Senhor em relação ao dinheiro. Também vemos em 2 Coríntios o que significa ministrar em vida. De todas as epístolas de Paulo, 1 Coríntios é a mais rasa e superficial, pois trata principalmente com o certo e o bom. Por isso, não é tão profunda. Entretanto, 2 Coríntios é a mais profunda de todas as epístolas. Sem dúvida, Efésios é a mais elevada, mas 2 Coríntios é a mais profunda. A primeira carta aos Coríntios trata bastante de questões e problemas exteriores, mas no meio de tudo isso, uma porção de realidades espirituais interiores vitais de grande preciosidade se destacam. Uma delas é que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, as desprezadas, as ignorantes e tolas, as que nada são e os que são nada para envergonhar as sábias, a fim de que nenhuma carne se glorie aos seus olhos. Outra coisa importante é que tudo o que temos recebemos de Deus, para que ninguém fique orgulhoso. Outro assunto de destaque é o comentário de Paulo sobre os vários dons e o valor deles. Além disso, ele traz um maravilhoso capítulo sobre o amor. Depois, no meio do capítulo que trata sobre o véu, Paulo nos dá o tremendo princípio de que a igreja deve se colocar debaixo da autoridade, conforme o arranjo de Deus. Cristo sob Deus, o homem sob Cristo e a mulher sob o homem. E no início da carta, a grande questão da unidade é tratada, mostrando como toda a nossa unidade depende do tratamento drástico da carne. Ensinos baseados na vida. Embora tudo em 1 Coríntios seja simples, fácil de entender e não tão profundo, Deus planejou que esta não fosse a única carta escrita. Ele fez planos para que 2 Coríntios fosse acrescentada a ela. Na segunda carta, vemos o tipo de pessoa que nos deu a primeira, e é isso que dá a ela o seu valor. A primeira carta aos Coríntios é construída sobre a vida espiritual pessoal daquele que escreveu 2 Coríntios, e isso faz toda a diferença. O ensino sobre dinheiro em 1 Coríntios só tem o devido valor por causa da própria atitude de Paulo em relação ao dinheiro, manifestada em 2 Coríntios. Ele disse que nunca havia recebido dinheiro deles, mas havia trabalhado com as próprias mãos a fim de poupá-los, como faria uma mãe. O ensinamento sobre a ressurreição em 1 Coríntios tem seu valor, por ser uma experiência viva para ele. Ele conhecia a vida de ressurreição de Cristo nele mesmo, conforme sua declaração. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. 2 Coríntios 4, de 13 a 14. Em outro lugar, ele afirmou: já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1, 9. E sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, de 6 a 8. Tome também o ensinamento de Paulo sobre o amor.
De todas as igrejas, a que estava em Corinto foi a mais rude de todas em seu tratamento com Paulo. Os crentes em Corinto o atacaram, interpretaram-no erradamente, tiveram pouca consideração para com ele, criticaram-no ferozmente, cometeram todo tipo de injustiça com ele e o feriram profundamente. Todavia, em 2 Coríntios, vemos como Paulo recebeu tudo com mansidão e graça. Ele disse: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios 1, de 3 a 4. Ele reagiu com amor, não com repreensões, com terna compreensão e lágrimas, muitas orações e muito perdão. Em 1 Coríntios, Paulo nos mostra que Deus escolheu as coisas fracas, tolas e ignorantes, que ele, Paulo, é tão tolo e fraco como eles. Mas em 2 Coríntios ele diz: somos realmente fracos, totalmente fracos, mas existe algo em que se gloriar. Cristo em nós não é fraco. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é todo suficiente. Minha graça te basta, disse o Senhor a Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, portanto, respondeu Paulo, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Capítulo 12, verso 9. Paulo disse em 1 Coríntios que eles deviam estar dispostos a sofrer perdas nas questões financeiras e para nunca irem ao tribunal. Mas em 2 Coríntios, ele se mostra como alguém que nunca se levanta pelos seus próprios direitos, mas aceita qualquer perda, pobreza ou prova que chegar a ele. A cruz, a base do ministério de vida. A segunda carta aos Coríntios é, acima de tudo, um livro de sofrimento. Ali vemos o servo de Deus, seu vaso escolhido, passando por terríveis provas de fogo e sofrendo como talvez nenhum outro apóstolo ou servo do Senhor jamais tenha experimentado. O sofrimento está gravado no livro todo, sofrimento físico, mental e espiritual. Alguns foram passageiros e outros permanentes. Mas ele mostra o motivo para esse sofrimento ao dizer: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Capítulo 4, verso 10. Essa é a base de todo ministério em vida. É preciso haver sofrimento e dor. É preciso haver a cruz, se a vida de Cristo tiver de ser manifestada. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Sempre que houver um afastamento da cruz, uma fuga do Calvário, uma recusa do caminho da dor e do sofrimento, uma indisposição para pagar o preço e sofrer dor e perda, então haverá pobreza, morte, superficialidade e vazio, que nada nos dará para ministrarmos aos filhos de Deus. Que a morte nunca cesse de operar em mim, para que a vida também nunca cesse de fluir para os outros. Qual é a explicação para a superficialidade e pobreza tão marcantes no ministério nestes dias? É porque os ministros, mesmos, experimentaram muito pouco. Eles deram um jeito de escapar da cruz sempre que Deus a ofereceu ou designou a eles. Sempre existe um meio de escape, outro caminho cujo preço não seja tão alto, um caminho inferior e não o caminho da cruz. Quão raros e poucos são os realmente ricos espiritualmente. E por quê? Porque seus sofrimentos não foram abundantes. Os arranjos de Deus são perfeitos. Ele sabe que tipo de sofrimento cada um precisa, se é físico, material, mental ou espiritual. Quando Deus, em sua sabedoria, os faz chegar a nós, porque vê que precisamos deles, regozijemo-nos e procuremos ver o Senhor neles. Vamos aceitá-los com alegria, reconhecendo que somos totalmente fracos e incapacitados para eles, mas que Ele é graciosamente capaz. Ele realmente é, e na circunstância, nós o encontramos em sua plenitude e suficiência. Conhecemos a Deus de forma real, porque o encontramos fazendo em nós e por nós o que não podemos fazer.
Assim, somos capacitados a ministrá-lo em vida aos outros, a edificar o corpo, a espalhar vida, sua vida, aonde quer que formos. Sempre que a morte estiver realmente operando em nós, então, e só então, é que a vida pode verdadeiramente fluir para os outros. Capítulo 8. Ministério sacerdotal. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 1 e 2. Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta! Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso, por pecar um só homem, indignar-te-ás contra esta congregação? Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Números 16, de 1 a 3, 19 a 21 e o 33. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim, farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra nós. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e, tendo inchado os gomos, produzira flores, e dava amêndoas. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Números 17, 5, 8 e 13. Todos os que servem à igreja servem em primeiro lugar e antes de tudo ao Senhor. Algumas vezes eles são chamados de ministros de Cristo e outras de ministros de Deus. Profetas e mestres são especialmente chamados de pessoas que servem ou ministram ao Senhor. Servir à igreja ou ministrar ao povo é diferente de ministrar ao Senhor, e servir ao povo sem servir ao Senhor é relativamente de pouco valor para Deus. Frequentemente existe a necessidade do evangelho, de obreiros e de coisas assim, mas Deus também tem sua necessidade. Se houver necessidade de obra ou de obreiros e ela for satisfeita sem, todavia, ser um trabalho com Deus, a satisfação da necessidade de Deus ou um ministério ao Senhor em resposta à sua necessidade e chamamento terá falhado. Se houver ministério profético sem o ministério sacerdotal ao mesmo tempo, ele será sem valor e não poderá edificar a igreja. Se minha mão esquerda quiser ajudar minha mão direita, por ela estar ferida e doendo, minha mão esquerda não poderá ajudá-la diretamente. Ela terá de fazer isso através da cabeça. Ela só pode se comunicar com a outra mão por meio da cabeça. A mão esquerda vem em auxílio da outra mão, não por si mesma, mas através da cabeça, isto é, para satisfazer a necessidade da cabeça. Portanto, qualquer ministério que não seja realizado por meio da cabeça, Cristo, e para a cabeça, não tem valor e só nos leva a ter problemas com os outros membros. Todo ministério que perdeu sua ênfase sacerdotal acima de todas as coisas já fracassou. Se alguém não foi à presença de Deus, em primeiro lugar, ele não pode sair da presença de Deus com qualquer mensagem ou serviço de valor.
Se não ficamos na presença de Deus como sacerdotes, toda a nossa obra, testemunho, movimentação e esgotamento serão apenas um ministério ao homem e não ao Senhor. A chamada e a qualificação do sacerdote. Que tipo de pessoa pode chegar à presença de Deus como sacerdote? Esse assunto é igual tanto no Antigo como no Novo Testamento. Devemos ser um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes para Deus. Embora este seja o plano original de Deus, Israel falhou com respeito a ele. Quando Moisés desceu do monte com os 10 mandamentos, os israelitas já estavam adorando o bezerro de ouro. Então Deus disse: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Êxodo 32, 27. Entretanto, apenas os levitas obedeceram, e daquela ocasião em diante o ministério sacerdotal foi concedido a eles. No caso dos filhos de Coré, Números 16, o que estava em questionamento era quem era santo e quem podia servir a Deus. Eles reivindicaram que todos eram santos e todos podiam igualmente servir a Deus, mas Deus os julgou. A terra se abriu e engoliu todos os homens que pertenciam a Coré, junto com todos os seus bens. E fogo saiu de diante do Senhor, e devorou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Disso podemos ver que existe vida para aqueles que são designados por Deus para servi-lo. Mas para aqueles que não são chamados e ainda assim se apresentam e tentam servi-lo por sua própria iniciativa, simplesmente porque assim desejam fazer ou por ser bom de ser feito, para eles há apenas destruição. Isso não é algo sem importância, sobre o qual Deus possa passar por cima. Não, isso é algo grande, é uma questão de vida ou morte. Ainda é verdade que todos os filhos de Deus são sacerdotes. Aleluia! Ainda é verdade. Todavia, é igualmente verdadeiro que não podemos executar este ofício sem qualificações especiais. Não podemos exercitar nossa função designada como sacerdotes de acordo com o que naturalmente somos. Espiritualmente falando, apenas Moisés, Arão e os levitas podem executar esse ofício. Vemos esse princípio no caso de Coré, Datã e Abirão. Quando os 250 príncipes da congregação ofereceram fogo falso nos incensários, eles foram consumidos. Logo depois, a vara de Arão e as varas representativas das outras tribos foram colocadas no tabernáculo. No dia seguinte, apenas a vara de Arão floresceu. Isso, sem dúvida, significa ressurreição, a vida que sai da morte. Somente os que passaram pela morte e entraram na vida de ressurreição podem ministrar ao Senhor. Eles precisam conhecer a morte da cruz. Não há possibilidade de você tomar algo da velha criação e colocar no tabernáculo, no ministério do Senhor, nem sua velha mente, sua inteligência ou seu talento, sua eloquência ou qualquer tipo de força da velha criação. Tudo isso tem de ir direto para a morte e sair na vida de ressurreição. Se sua vara não florescer, você não pode servir a Deus. Resumindo, você não pode servir a Deus se conhece apenas o sangue, mas não conhece a cruz. Da morte para a vida. É verdade que, em posição, todos nós cristãos somos sacerdotes, mas é só depois que aceitamos a obra subjetiva da cruz e permitimos que nossa vida natural seja completa e absolutamente tratada que podemos desempenhar o ministério sacerdotal. A ressurreição tem apenas um significado. A pessoa passou pela morte e recebeu nova vida. A ressurreição que vemos em Filipenses 3 é o aspecto positivo. Não se trata de algo que passa pela morte e sai vivo. Não. A ressurreição é vida entrando na morte e emergindo em nova vida. Tudo o que é bom e ativo em nós, tudo o que vem do novo nascimento, a vida nascida de novo, pura e nova que Deus nos deu,
tudo isso tem de descer à morte e passar pela morte e ser purificado novamente pela morte, purificado 3 vezes pelos 3 dias, que tipificam plenitude, perfeição e inteireza da morte, e sair em vida. Isto é, de fato, vida de ressurreição. É a vida que, tendo passado pela morte, a morte que consome tudo o que essa vida reuniu do ego e do mundo, nunca mais pode ser tocada pela morte. Isso é a vida na qual não existe morte. Tudo o que temos naturalmente como dons e tudo o que Deus nos deu como dons do Espírito deve passar pela morte. Se somos pessoas dotadas para conversar ou falar, podemos constatar o desaparecimento de tudo isso quando passamos pela morte. Pois, embora as conversações tenham sido boas, úteis e espirituais, elas não vinham inteiramente do Espírito de Deus. Na verdade, era uma mistura e, por esta causa, será purificada ao passar pela morte. Nossa força e capacidade natural nunca emergirão da morte. Todo o nosso poder intelectual precisa passar pela morte, caso contrário, nunca poderá servir a Deus. E essa morte não é a morte de Romanos 6 e Gálatas 2:20, é algo além disso. Essa morte e ressurreição são a base e a única base para o ministério sacerdotal. Graças a Deus, nós recusamos todo serviço que seja apenas ao homem. Não servimos ao homem, servimos a Deus, pois somos em primeiro lugar ministros de Cristo e depois do homem, da igreja. Mas a base de tudo isso é morte e ressurreição, que resulta num ministério sacerdotal voltado para Deus e depois no ministério ao homem. Que o Senhor nos conceda graça para entrarmos no Santo dos Santos, porque tudo o que é do ego e do homem, toda a mistura e tudo o que é da terra foi destruído na morte, enquanto o que é indestrutível e não pode morrer emergiu na vida de ressurreição. Capítulo 9. A iniquidade do nosso ministério. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, junto à arca de Deus. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? 2 Samuel 6, de 6 a 7 e o 9. O sacerdote Azarias, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava um leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim, ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. 2 Crônicas 26, de 17 a 21. Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação.
O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o do altar, para que não haja outra vez ira sobre os filhos de Israel. Mas tu e teus filhos, contigo, atendereis ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas. Com todas as coisas santificadas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Números 18, de 1 a 5 e de 7 a 8. Ministério sacerdotal, no Antigo Testamento, sempre significa ministério ao Senhor. Esse ministério é a base de todos os outros ministérios. Se alguém não tem esse ministério, todos os outros ministérios são vazios e inúteis. Não podem agradar ao Senhor, nem ser aceitos por Ele. No Novo Testamento, vemos que o ministério profético é o grande ministério, mas aqui também notamos que esse ministério tem como base o ministério sacerdotal, e sem ele, o ministério profético se torna exterior e vazio, voltado apenas para o homem e não para o Senhor. Devemos observar que existem dois tipos de serviço: o serviço para Deus e o serviço a Deus. Nunca se esqueça disto, só o serviço a Ele lhe é aceitável. A iniquidade do santuário. Deus disse a Arão: 1. Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. 2. Eles, a tribo de Levi, farão o serviço que lhes é devido, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário nem do altar. 3. O estranho, porém, não se chegará a vós. Deus nos mostra muito claramente o que ele pensa do pecado e passa por toda a lista. Todavia, aqueles pecados não são punidos pela morte, mas a iniquidade do santuário, a iniquidade do ministério só é punida com a morte, sem possibilidade de escape ou perdão. Esse tipo de iniquidade, diferentemente de mentir ou matar, de soberba ou da quebra da lei de alguma forma, não é fácil de ser expiado. Esse pecado, a iniquidade do ministério, não deve ser perdoado. Esse tipo de coisa simplesmente não deve ser permitido, tolerado ou perdoado. Qualquer outro pecado pode ser purificado e perdoado, mas este não. O que são esses pecados do santuário? Precisamos voltar atrás e ver novamente o que é ministério. Vimos que todo ministério é resultado de morte e ressurreição. A vara morta de Arão devia ser colocada diante de Deus e passar pela morte. A vara não tinha vida em si mesma, era uma coisa morta. Precisamos reconhecer que nós, como a vara, somos coisas mortas, inúteis, definitivamente inúteis, sem qualquer coisa para oferecer, sem esperança, sem o menor fragmento para oferecer a um mundo necessitado, sem um átomo de nada de valor para Deus ou que Ele possa usar. Mas, quando Deus tomou essa vara morta e a fez passar pela morte, ela brotou. Ela simplesmente tem de ser depositada diante do Senhor, para que Ele possa colocar sua própria vida nela. No vaso de barro, Ele deposita aquele tesouro de grande valor, sua própria vida que passou, ela mesma, pela morte e ressurreição. É a sua morte e a sua ressurreição que Ele nos leva a experimentar, como é mencionado em Filipenses 3. Por exemplo, tome alguém inteligente que tenta servir ao Senhor com sua inteligência. Um ministério como este não resulta em vida. Pelo contrário, tudo que ele toca resulta em morte, porque ele mesmo não passou pela morte de Filipenses 3. Qual é então a iniquidade do santuário? É levar para o serviço do Senhor algo além da vida de ressurreição. Muitos são fervorosos pelo Senhor, mas apenas de forma natural. Eles trazem seu próprio entusiasmo acalorado para o serviço ao Senhor. Isso é uma iniquidade do santuário. Muitos servos de Deus trazem sua vontade forte para o serviço do Senhor. Isso é um pecado do santuário.
Outros centralizam tudo na mente. A mente deles é clara e forte, e eles captam as coisas rapidamente. Têm grande desejo de estar nos círculos espirituais e com pessoas espirituais e gostam de ouvir mensagens espirituais. Mas eles estão, por assim dizer, apenas assistindo tudo através de uma janela. Aquilo nunca se tornou a vida para eles. Deus nunca tocou verdadeiramente o espírito deles, nem lhes deu revelação. Nunca passaram pela morte, tudo o que neles é bom, forte e natural. Eles, pelo contrário, trazem a mente natural, talentos e tudo o que é natural para o serviço de Deus. Isso é abominável para ele e é o pecado do santuário. A menos que nosso ministério seja aceitável a Deus, ele resulta em morte. Foi assim com Uzá, quando estendeu a mão e tocou na arca de Deus, pois os bois que puxavam o carro novo sobre o qual ela estava tropeçaram e ela caía. Ele tocou o que era santo, com mãos impuras, e encontrou morte imediata. Embora fosse uma reação perfeitamente natural, não era, todavia, de acordo com a ordem de Deus. Era um serviço a Deus, mas contrário à norma de Deus, realizado à maneira do homem e na mente e força do homem. Muitas vezes estendemos a mão da carne e tentamos fazer aquilo que só Deus pode fazer. Nós falamos antes do tempo de Deus. Não esperamos até que Ele realize as coisas no seu próprio tempo e maneira e pelo seu próprio espírito. Tentamos fazer isso por Ele, mas o resultado é apenas morte. Deus pune tal coisa com morte. O rei Uzias se atreveu a tomar sobre si aquilo que Deus havia designado apenas para os sacerdotes realizarem, isto é, queimar incenso ao Senhor. Deus respondeu imediatamente à sua atitude com a lepra, morte. Da mesma forma, muitos hoje tentam ministrar no templo do Senhor, quando na verdade Ele não os designou para isso. Eles querem servir ao Senhor, amam a obra cristã, encontram grande alegria nela, movimentam-se numa atividade incessante pelo Senhor, fazem sacrifícios por Ele e comem muitas coisas amargas na obra por Ele. Isso pode estar errado? Deus diz que é a iniquidade do santuário, por não ter sido designado por Ele. Deus não chamou tais pessoas para realizar isso. Tal obra é feita na força do homem e não na força de Deus. Ou então, essa obra nunca conheceu a cruz, nem passou pela morte. A confiança em qualquer coisa da velha criação e a introdução delas na obra do Senhor, coisas tais como eloquência, inteligência, bondade, capacidade e outras, constituem a iniquidade do ministério. Qualquer dependência da força própria de alguém para servir ao Senhor é um pecado do santuário. De Deus para Deus. Só podemos servir a Deus com aquilo que é de Deus. Nada a não ser aquilo que procede de Deus pode ser usado no serviço a Ele. Podemos ter reuniões animadas em que as emoções são despertadas, mas isso pode estar totalmente no plano natural e provará ser madeira, feno e palha e nunca passará pelo fogo. Podemos até mesmo olhar para trás e louvar ao Senhor por todas as bênçãos que Ele nos permitiu ver, as quais foram concedidas aos outros no passado, mas se tal ministério não teve como base a morte e a ressurreição de Filipenses 3, ele nunca permanecerá ao passar pelo fogo. Você precisa estar tão morto quanto a vara colocada diante do Senhor durante uma noite. Durante uma noite e não por 10 minutos. Muitos de nós emergimos muito cedo. Deus nos faz deitar, mas nós deveríamos levantar somente pela manhã. Todos devem passar por esse período de morte. Tal período de morte pode durar meses ou ser até mais longo. Qual é o resultado? Nosso ministério se vai, nossa riqueza espiritual é tirada, tudo o que possuíamos e nos levava a regozijar-nos, tudo o que conhecíamos e experimentávamos foi removido. Nossa vida de oração cessou e nosso testemunho foi tirado. De fato, tudo parece ser trevas e morte. Entretanto, estamos nas mãos de Deus, deitados diante dele no santuário. Rejeitamos olhar para dentro de nós mesmos
e nos examinar para ver onde estamos, no sentido de distinguir o que é o ego e o que é Deus, o que é alma e o que é espírito, pois tudo o que está dentro de nós é e será sempre trevas. Assim, decidimos simplesmente manter os olhos fitos no Senhor. Sabemos que a manhã da ressurreição virá, mas retiramos as mãos da obra e deixamos o Senhor realizar sua obra perfeita durante toda essa noite de morte para todas as coisas. Toda obra para Deus deve ser um serviço a Deus. Se estamos servindo a Deus, se estamos testemunhando para Ele, então somos verdadeiramente sacerdotes. Capítulo 10. O chamado de Deus. Nenhum mestre tem tantos servos como o nosso mestre, e para cada um ele tem um trabalho adequado. Para José, ele tinha uma tarefa específica: salvar Israel da fome. Samuel apareceu na hora determinada para o trabalho especial de pôr de lado o sacerdote em favor do rei, embora mais tarde Elias apareça para pôr de lado o rei em favor do profeta. A pequena serva estava por perto para dar testemunho para Naamã quando ele estava em necessidade. Até um jumento estava pronto para levar Jesus para Jerusalém. Muitos murmuraram contra a posição que Deus lhes deu ou contra a tarefa que ele lhes confiou no corpo. Querem fazer isso, mas Deus os coloca para fazer aquilo. Têm uma ambição para servi-lo aqui, mas seu plano para eles está em outro lugar. Quando estamos diante de tais visíveis contratempos, é bom lembrar que o propósito de Deus para nós em sua igreja vem antes de nossa conversão, pois sua presciência tem preparado as nossas circunstâncias e estabelecido o nosso caminho, mesmo antes do nosso nascimento. Isaías foi escolhido desde o nascimento, Saulo de Tarso desde o ventre, Jeremias ainda antes de ser formado no ventre. É verdade que o caso de Saulo estarreceu Ananias, em vista do que ele havia ouvido dos outros sobre este instrumento escolhido. Mas toda a estrada é maravilhosamente preparada por Deus para os seus servos. Ele determina de quem seremos filhos, embora muitas vezes podemos pensar que nascemos na família errada. Alguns de nós aprovam os pais, mas gostariam talvez de trocar de irmãos ou irmãs, ou os outros parentes. Porém José disse: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vida. Se não temos visto a mão de Deus em nossas escolhas, perdemos uma grande oportunidade de render-lhe louvor. A obra de Davi começou com Golias, mas ele já havia aprendido a lição no tempo em que era pastor. O Senhor me livrou das garras do leão. 1 Samuel 17:37. Ele pôde dizer: Pedro era um pescador acostumado a puxar a rede. Talvez por essa razão ele pudesse entender o grande lençol em Jope. Paulo conheceu Áquila e Priscila por causa de sua habilidade de fazer tendas. Não havia necessidade de alguém que não tinha esse ofício a adquiri-lo para ajudar essas duas pessoas a tornarem-se, como se tornaram, cuidadosos expoentes do caminho de Deus. E, em época de decadência em Éfeso, havia um Timóteo por perto que desde criança conhecia os textos sagrados. Deus nunca faz uma coisa repentinamente. Ele sempre a tem preparado há muito tempo. Por isso, não há nada do que murmurar, nada do que se orgulhar no chamado de Deus. Não há também ninguém de quem ter ciúmes, pois as vantagens das outras pessoas nada têm a ver conosco. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9:16. A nossa herança, o nosso nascimento, o nosso equipamento natural são coisas já determinadas por Deus. Podemos escolher outras coisas no caminho, pois estamos sempre aprendendo, mas o caminho é o caminho de Deus. Quando fazemos uma retrospectiva de nossa vida, nós nos curvamos e reconhecemos que tudo foi preparado por Deus. Não há necessidade de temer que percamos alguma coisa. Descansar é isto, ter essa atitude de coração. Deus é um Deus que opera, e Ele começou a operar há muitos anos. Quando Ele quer um tipo especial de servo ou quando a igreja precisa de um tipo especial de ajuda, Deus está pronto.
Ele nunca se depara com uma emergência. Na história de seus filhos, sua mão está em toda parte. Cada um de nós diria, se pensássemos por um instante: por toda a minha vida, a graça de Deus esteve comigo. As palavras de Paulo, apesar de usadas, é verdade, em outra relação, resumem com eficiência essa atitude para com a providência de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7, 20. Quando vemos o propósito de Deus, palavras como essa podem assumir um amplo significado. Deus chamou a cada um de nós e está nos preparando para tarefas que só Ele conhece. Prossigo, diz Paulo em outra passagem, para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3, 12. O Espírito da Verdade. Por fim, gostaria de falar um pouco mais sobre a obra do Espírito Santo. Nos capítulos anteriores, principalmente durante a discussão do ministério de Paulo, falamos frequentemente da necessidade de uma revelação das coisas divinas. Por mais de uma vez dissemos que é essencial ver o propósito de Deus, ver a pessoa e a obra de Cristo, ver a igreja, o corpo de Cristo. A isso, alguns leitores talvez sejam tentados a responder com relação a uma ou outra dessas coisas. Não vejo isso. O que você sugere que eu faça? Para responder, eu poderia mais uma vez apontar para o Espírito da Verdade, lembrando novamente que ele é uma pessoa que está perto, que habita agora dentro do nosso coração, pronta para ajudar a cada um de nós em nossas necessidades. É o apóstolo João que nos diz como, em um momento de grande mistificação para os discípulos, Jesus garantiu-lhes a vinda do Espírito Santo para testificar dele e guiá-los em toda a verdade. Quer seja para a primeira revelação ao nosso coração das coisas divinas, ou em meio à disciplina que deve seguir antes que essas coisas divinas se tornem verdadeiramente parte de nós, descobriremos que é necessário recorrer, vez por outra, a este gracioso ajudador de nossas debilidades. É tão somente por meio de sua revelação que contemplamos as realidades espirituais. É por meio de sua amorosa disciplina que entramos nessas realidades. Pela primeira, ele abre a porta para o progresso. Pela última, ele nos conduz na vereda do progresso. A primeira é o fundamento, a última, a superestrutura. Sem a revelação feita pelo Espírito, não podemos iniciar o curso, mas sem a disciplina do Espírito, não podemos concluí-lo. Esses dois aspectos da obra do Espírito são igualmente essenciais, mas por ambos podemos seguramente confiar nele. O Pai concebeu um plano, o Filho o cumpriu. Agora é o Espírito que comunica para nós o que o Filho fez por nós. Prontamente reconhecemos a consumação da obra do Filho, quando ele disse: está consumado, e se assentou à direita da majestade nas alturas. Porém, se não duvidamos que o Filho aperfeiçoou a obra confiada a ele pelo Pai, por que então duvidamos que o Espírito aperfeiçoará a obra confiada a ele pelo Filho? A obra do Filho é tão compreensiva quanto a obra do Pai. Não vai nem um pouco além dela, nem um pouco abaixo dela. Tão grande quanto a obra do Pai é a obra do Filho, e tão grande quanto a obra do Filho é a obra do Espírito. Não há nenhuma porção da obra consumada pelo Filho por nós, que não será consumada pelo Espírito em nós. Toda a plenitude da realidade espiritual que está em Cristo será acrescentada a nós pelo Espírito de Cristo. Dele mesmo, Jesus disse: eu sou a realidade, e do Espírito, ele vos guiará a toda a realidade. A questão que diz respeito a entrar em toda a plenitude da realidade espiritual não está, portanto, conosco, mas com o Espírito. Não é uma questão de nossa capacidade ou de nossa habilidade, mas da total fidelidade do Espírito Santo de Deus. Podemos confiar que ele fará toda a obra que lhe foi confiada pelo Filho?
Devemos aprender a confiar nele. Devemos aprender a confiar em sua dupla palavra. Primeiro, a de revelar-nos a natureza e as dimensões da realidade divina. E segundo, de levar-nos a cada parte da realidade que ele revelou. À medida que olhamos ao redor, não podemos deixar de observar uma terrível perda na experiência de muitos cristãos. Não há nada na vida deles que indique plenitude. Eles não têm o suficiente para suas próprias necessidades, muito menos algo de sobra para os outros. Por que eles são tão pobres? Não será porque não conhecem a disciplina do Espírito? O salmista diz: na angústia me deste largueza. Salmos 4:1. O objetivo de toda a angústia é conduzir-nos à largueza. Tiago fala algo semelhante em sua epístola. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé? Tiago 2:5. O objetivo da pobreza temporal é o enriquecimento eterno. Deus nunca teve a intenção de que essa angústia e pobreza não resultassem em nada. Seu objetivo é que toda angústia leve à expansão e toda a pobreza ao enriquecimento. A meta de Deus para o seu povo não é a constante dificuldade, nem a constante pobreza, pois a dificuldade e a pobreza nunca são um fim. São só os meios usados por Deus para chegar ao fim. A dificuldade é o caminho que leva à expansão, a pobreza, o caminho que leva à riqueza. Leia novamente o capítulo 21 de Apocalipse. Que descrição temos ali da plenitude! Você pode ficar muito tempo no livro de Apocalipse e, mesmo assim, não entender muito o seu significado, mas certamente não deixará de entender uma coisa, que o capítulo 21 fala de uma riqueza, uma abundância, uma glória que esta terra jamais conheceu, nem mesmo nos fabulosos dias de Salomão. Quando as ruas da terra alguma vez foram feitas de ouro? Quando este mundo não precisou do sol para iluminá-lo? Que riquezas, que esplendor! Nunca o império terreno foi tão próspero e tão radiante como a Nova Jerusalém. E que alcance! Nunca se viu em uma cidade na terra uma 100ª parte da escala desta. E aquele que vencer, é-nos dito, herdará essas coisas. Alguns perguntaram por que, no novo céu e na nova terra, lemos a respeito de Deus e do Cordeiro, mas não encontramos menção do Espírito Santo. Sem dúvida, a resposta é que, assim como hoje Cristo terminou sua obra e o resultado dessa obra é visto na igreja, naquele dia o Espírito Santo terá terminado a sua obra e o resultado dessa obra será visto na Nova Jerusalém, pois tudo o que há lá é real. O Espírito terá concluído tudo aquilo que veio fazer. Quando tocamos a igreja hoje, tocamos Cristo, mas não será menos verdadeiro que, quando você tocar a cidade, tocará o Espírito de Cristo. Ali, a igreja será cheia do Espírito de Deus em sua cétupla plenitude ali. Como a cidade, ela manifestará em si mesma a obra do Espírito na íntegra, pois será santa como seu Senhor. Porém, como a igreja alcançará esse objetivo? Somente atravessando o caminho que vai da angústia ao alívio, da pobreza ao enriquecimento. Você pergunta, o que você quer dizer com alívio por meio da angústia? Quando os 3 são fechados dentro de uma fornalha e os 3 se tornam 4, isso é alívio por meio da angústia. Alguns consideram a fornalha como um lugar apertado para 3, por isso eles procuram um meio de escape. Outros aceitam a limitação e, ao aceitarem-na, dão lugar a um quarto. Não deixar que as dificuldades nos afastem de Deus, mas deixar que elas nos prendam a Ele. Isso é alívio por meio da angústia. Para Paulo e Silas, as portas da prisão só puderam afastar o mundo e prendê-los a Deus. Assim, a prisão deles, em vez de limitá-los, os liberou para uma plenitude maior. Deus permitiu que provação sobre provação angustiasse Jó, mas as suas provações só fizeram-no avançar rumo ao objetivo de Deus. Para João, na Ilha do Testemunho, o próprio Senhor ressurreto abriu a porta e mostrou-lhe a gloriosa consumação de todas as coisas. Alguns, por meio da angústia, alcançam o objetivo de Deus. Outros chegam a um fim na angústia.
Alguns morrem na dificuldade, outros, por meio dela, encontram a plenitude de vida. Alguns murmuram quando lhes sobrevêm provações e encontram nelas só limitação, restrição e morte. Outros louvam a Deus nas provações e encontram nelas o caminho para o alívio, a liberação e a abundância de vida. Muitos cristãos são tão pobres que nem mesmo têm o suficiente para suprir as suas próprias necessidades. Pobre daquele que se aproxima deles em busca de ajuda. Outros cristãos são tão ricos que não conseguem avaliar sua riqueza. Você nunca se depara com uma dificuldade que eles já não tenham suprido. Você nunca se encontra em uma situação em que eles são incapazes de ajudar. Eles têm muitos recursos para suprir as exigências de todos que se aproximam deles em necessidade. Muitos cristãos não vão à falência de vez porque estão sendo ministrados por outros que continuamente investem suas riquezas no corpo. Tais cristãos mal fazem ideia do quanto devem aos outros cristãos, alguns dos quais eles até poderiam ser tentados a desprezar. Pode ser que, quando um amigo chega de uma viagem e espera receber um pão de nossa parte, o Senhor permita que procuremos um vizinho para conseguir algo para oferecer a eles. Mas pode ser que ele nos diga: dai-lhes vós mesmos de comer. A pobreza e a dificuldade espiritual são dois dos maiores problemas na igreja. Mas a pobreza é o efeito, não a causa, e a dificuldade é o efeito, não a causa. A causa da pobreza e da dificuldade é a falta da disciplina do espírito. Aqueles que são ricos e aqueles que são aliviados são, e só eles, os que experimentaram tal disciplina. Passaram por águas profundas e têm uma história espiritual com Deus, pois sofreram por causa do corpo. Suas enfermidades, seus problemas domésticos, suas adversidades foram para o crescimento de Cristo em seu povo. Aqueles, por outro lado, que se esquivam de tais disciplinas, escolhendo em vez disso a vida de tranquilidade e conforto no caminho da prosperidade, são os que estão na dificuldade e em uma terrível pobreza. Os pobres e necessitados aproximam-se deles à procura de ajuda em vão. Eles não têm em abundância. Você acha que a pregação não passa de uma pregação? Você acha que o ministério não passa de um ministério? Acredite, não é isso. Servir a Deus não é só uma questão de palavras ou obras, mas da extensão daquilo pelo qual você passou. Se o Espírito nunca tiver permissão para inquietá-lo, você será condenado à pobreza por toda a vida. Você jamais conhecerá a bênção de atrair a plenitude do Senhor, não para si mesmo, mas para os outros, e isso é ministério. O Apocalipse espera a disciplina. É a nossa aceitação da disciplina do Espírito que abre o caminho para que Ele revele para nós as realidades que estão em Cristo e nos leve a elas. Evitar essa disciplina é negar-lhe a oportunidade de fazer isso. A cada dia, Deus está procurando oportunidades para aliviar-nos. Mas quando as dificuldades surgem, nós as evitamos. Quando as provações vêm, fugimos delas. Mas que perda para nós mesmos e que perda para o povo de Deus. Sem dúvida, não há como fugir do castigo divino que nos sobrevém quando deliberadamente saímos da vontade do Senhor. Isso é algo diferente, que tem por objetivo a nossa correção e cura. Não podemos escapar disso, mas podemos, se quisermos, desviar-nos das disciplinas criativas do Espírito. Se todavia estivermos dispostos a submeter-nos ao seu tratamento, Ele cuidará de nós e nos levará ao objetivo de Deus. Estamos dispostos a dizer: Senhor, beberei do cálice que Tu destes às últimas escórias, carregarei a cruz e não procurarei descanso no fel ou no vinagre? A total consagração do seu povo permitirá que Deus faça tudo o que está em seu coração, que Ele intentou para eles. Isso levará à a plenitude da Nova Jerusalém. Não há nenhum pedacinho de ouro naquela cidade que não tenha sido provado na fornalha, nenhuma pedra preciosa que não tenha passado pelo fogo, nenhuma pérola que não tenha sido produzida pelo sofrimento.
Quando Pedro fez essa pergunta a Jesus sobre João, qual foi a resposta do Senhor? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? João 21, 22. Até que eu venha. O ministério do Espírito da Verdade, apresentado por João, continuará até que a história tenha um fim. Nada pode detê-lo. O propósito de Deus em sua igreja irá cumprir-se. Jamais poderá ser frustrado. A visão da cidade santa, preparada com uma noiva adornada para o seu marido, infalivelmente se cumprirá, e nós a veremos. Ninguém poderá tocar nisso, até que eu venha, está determinado no céu. Não nos colocaremos, portanto, nas seguras mãos de nosso Pai, para que Ele possa dirigir a nossa vida como bem entender? Ele terá o cuidado de ver que a obra transformadora do Espírito Santo dentro de nós não é menos perfeita, menos certa do que a redenção antes realizada em nosso favor por seu amado Filho. Esta foi a leitura do livro A Obra de Deus, de Watchman Nee.